Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo, muito obrigado mais uma vez, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estarem conosco em mais um episódio do programa As Chaves do Paraíso, um programa que procura trazer a você informações atualizadas, verdadeiras, informações que vêm de fontes fidedignas a respeito da religião islâmica. Nós damos continuidade aí durante provavelmente esse programa e talvez aí alguns programas adiante, a todas as questões envolvidas com o episódio de Karbala. Você acompanhou os nossos últimos programas, você verificou que nós abordamos durante eles, não é, a importância da revolução do Imam Hussein alayhi salam, a revolução que ele desencadeou, que ele desenvolveu contra a injustiça e os poderes corruptos do mundo à sua época. Essa mensagem ecoa até os dias de hoje no mundo inteiro e ele é celebrado não só entre os muçulmanos como um grande líder contra a opressão, mas foi lembrado por grandes personalidades da história humana, como por exemplo Mahatma Gandhi, não é, citava a luta e a paixão do Imam Hussein alayhi salam, que a paz esteja com ele. No dia de hoje, nós abordaremos o tema do seu herdeiro, não é? Aquele que esteve presente também aos eventos de Karbala, que presenciou, que testemunhou todos os acontecimentos trágicos que se desenrolaram ali nas areias do deserto do Iraque, e foi o seu mensageiro e foi um dos estandartes também da manutenção da verdadeira mensagem islâmica, seu filho, Imam Zain al-Abidin, que a paz esteja com ele. Para falar sobre o Imam Zain al-Abidin alayhi salam, nós trouxemos mais uma vez ao nosso programa, com muito prazer, o nosso líder, nosso guia, não é, a nossa candeia que ilumina o caminho da comunidade islâmica de Curitiba. Nós temos o nosso querido Sheikh Muhammad Rida. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum salam. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Não é? Gostaria de comunicar ao senhor aí a repercussão que o programa está tendo. Graças a Deus nós temos aí um retorno muito importante de pessoas que falam sobre o programa nas ruas e também mensagens que temos recebido. Então, muito obrigado pela sua presença, né? Parabéns pelo seu português, muito claro, né? Eu que agradeço. Consegue explicar de maneira muito tranquila aí, né, os princípios da nossa religião islâmica. Então, eu começaria perguntando para o senhor exatamente isso, Sheikh. Qual a importância, não é, do Imam Zain al-Abidin alayhi salam para a manutenção, para o reforço da mensagem deixada pelo Imam Hussein nas areias de Karbala? Sim. Então, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco. Primeiro, vamos escrever quem é o Imam As-Sajjad, Imam Zain al-Abidin, o Imam Ali ibn Hussein. O nome do Imam, o quarto Imam, é Ali, filho de Hussein. E Hussein é filho de Ali também, né? Que é o Imam Ali, que a nossa mesquita leva o nome dele. Mas como apelido ele tem Sajjad. Sajjad em árabe significa aquele que repete e faz muitas vezes prostração. É acostumado de realizar prostração, colocar a testa no chão, demonstrando a maior humilhação perante Deus, né? Que é um momento elevado na hora de oração muçulmana. E por que o Imam Sajjad alayhi salam ele fazia isso muitas vezes e por muito tempo no dia? Então ganhou esse título, que é Sajjad. Também ele se chama Zain al-Abidin, porque Zain al-Abidin significa a beleza dos crentes, dos oradores, dos adoradores, né? Então Zain al-Abidin, Sajjad são apelidos do quarto imam. E o quarto imam xiita é conhecido como Ali, filho de Hussein. E Hussein é neto do profeta, né? Esse imam, que a paz esteja com ele, já falamos imam no termo islâmico, é quem fica em frente, outras pessoas seguem ele, literalmente, mas na expressão xiita é o sucessor do profeta. Então, quarto sucessor do profeta, imam,
Zayn al-Abidin, Imam Sajjad, ou Ali ibn al-Hussein, Ali filho de Hussein. Depois do pai, Imam Sajjad alayhi salam, que acompanhou a caravana do Imam Hussein alayhi salam, a caravana que estava no luto, que perdeu a família, mulheres, crianças que estavam sofrendo, e estavam prisioneiras. Naqueles momentos difíceis, o Imam Sajjad alayhi salam, que estava com elas e acompanhou essa caravana e ficou com elas. E a importância do Imam Sajjad alayhi salam é que ele, junto com a tia dele, Zainab, que já falamos e vamos ainda falar em outro programa, se Deus quiser, esses dois que salvaram a história de Karbala e não deixaram que seja em terra no deserto de Karbala. Fosse enterrada no deserto. Fosse enterrada no deserto de Karbala. E com discursos impactantes que o Imam alayhi salam realizou em Kufa e Damasco, especialmente, e nas outras cidades, esclarecimento, explicações que Imam deixou para o povo, explicou o que aconteceu em Karbala, quem foi martirizado, quem o povo ficou contra e por que Imam Hussein se levantou, explicou todos esses pontos importantes para o povo e apoiou e, vamos dizer assim, lutou dessa forma, né? Então, ele é símbolo de resistência, porque normalmente quando o ser humano recebe um acontecimento, perde uma pessoa querida na vida, fica triste, fica desativa, né? A pessoa fica desativa, mas o Imam Sajjad alayhi salam conseguiu se controlar e conseguiu levar a mensagem do pai cidade a cidade, mesmo sendo prisioneiro. Então, a importância do Imam Sajjad alayhi salam, no aspecto da vida, que o mais importante podemos chamar, é a vida dele após o martírio do pai, que conseguiu guardar a mensagem do pai, conseguiu ainda espalhar a mensagem do pai, conseguiu defender dos valores que o pai se sacrificou por estes valores e levar para os próximos e, vamos dizer assim, despertar o povo, que o povo não sabia o que fez, não sabia quem foi martirizado. Eles achavam, pela propaganda que o inimigo fez, eles achavam que mataram o inimigo, mataram uma pessoa que queria destruir a religião. E vamos lembrar, não é, Sheikh, que naquela época não existia internet, não existia WhatsApp, não existiam agências de notícia, então as informações elas chegavam de uma maneira muito mais lenta, mais vagarosa e muitas vezes também muito distorcida à população. Então, era mais vocal, vamos dizer, né? Precisava ser cara a cara, né? Oral. A comunicação oral. Comunicação oral. E cara a cara. Então, o Imam Sajjad alayhi salam, o que fez? Ele ficou pessoalmente explicando o que aconteceu, levou a mensagem, acordou o povo, despertou o povo, falou que quem é o Yazid, quem é o Imam Hussein alayhi salam, e mencionou a linhagem do Imam Hussein alayhi salam, a linhagem de Yazid, e comparou, e o povo percebeu que o que fizeram e se arrependeram e voltaram. E podemos dizer, todas as revoluções após do Imam Hussein alayhi salam, por vingança do sangue do Imam Hussein alayhi salam, são inspirados nos discursos impactantes do Imam Sajjad alayhi salam, o quarto imam. Então, tem um papel muito importante e central depois do Imam Hussein alayhi salam, e ele conseguiu fazer tudo isso. A gente sabe que o Imam Zayn al-Abidin alayhi salam era muito jovem
no momento em que a tragédia de Karbala aconteceu. E nós sabemos que, apesar dessa juventude, ele tinha toda a sua maturidade como um imã divinamente designado, que a gente sabe que existe uma designação divina, não é, na indicação dos imãs. Ele também deixou as suas marcas, as suas obras. Mas ele não defendeu que se pegassem armas naquele momento. Por quê, Morgana? Sim. Na verdade, nós temos que estudar a história. Não foi assim que o imã não se levantou, não defendeu o pai, não lutou. É muito pelo contrário. E nós temos relatórios históricos que o imã As-Sajjad alayhi salam, filho do imã Hussein, ele até pegou a espada, até se preparou para a guerra. Mas aqui precisamos explicar que na visão xiita, sempre a terra precisa de um argumento que seja um imã do tempo, né? O imã Hussein alayhi salam tinha 3 filhos na Ashura. Também é bom saber que ele jurou por Deus que, se Deus concedesse 1000 filhos para ele, ele vai nomear com Ali. Por quê? Porque o seu pai era oprimido. E para deixar viva a memória do pai do imã Hussein era Ali, né? Então ele falou que, se Deus conceder 1000 filhos para mim, eu vou nomear, colocar o nome de Ali para todos. Então, se nós chamamos de Ali al-Akbar, al-Akbar é, na verdade, um apelido, queremos dizer Ali o mais velho. Ali al-Asghar quer dizer Ali mais novo. Menor, mais novo, recém-nascido era, né? E ainda imã Sajjad alayhi salam, que é do meio, também é Ali, né? Mas, pela vontade de Deus, o inimigo não conseguiu matar imã Sajjad alayhi salam. Um dos motivos era a doença do imã Sajjad alayhi salam no dia de Ashura. Ele era doente, nem conseguia pegar a espada. Ele se levantou, mas caiu no chão. O imã Hussein alayhi salam falou para a irmã dele, Zainab al-Kubra: por favor, irmã, pega o meu filho e leva para dentro de tenda, né? E ainda o inimigo entraram na tenda para matar, porque o inimigo injusto, sem piedade, sempre é assim, que quer matar todos os homens, né? E não deixar nenhum homem vivo. O que nós vemos hoje em dia. O inimigo quer fazer e está fazendo isso, tenta fazer isso. Onde até acha um menino, uma criança, né? Mata, porque quer destruir de raiz. Eliminar qualquer possibilidade de uma descendência, né? O que nós chamamos de genocídio. Genocídio. Exatamente. O que acontece hoje na Palestina. O que nós chamamos de genocídio. E que o inimigo, na época, queria fazer genocídio, né? Queria cortar todas as maneiras de geração do imã Hussein alayhi salam. E a doença, que foi uma benção de Deus para imamato, para Ahlul Bayt alayhi salam, naquele dia, salvou o imã Sajjad. Ainda entraram na tenda, queriam matar mesmo com essa situação. E quem não permitiu, defendeu do imamato na época, que nós também no outro programa explicamos, foi tia dele, Zainab al-Kubra, que defendeu e não deixou matarem o seu sobrinho, né? Ali As-Sajjad alayhi salam. Então, ela que defendeu. E também a doença causou, mas mesmo assim, ele vendo o solitário do pai, pegou a espada, queria ir para o campo da batalha, queria lutar, defender do pai, mas não foi. E podemos dizer a filosofia de não ser martirizado do imã Ali As-Sajjad alayhi salam foi por isso, para conseguir carregar a mensagem do pai
cidade a cidade, levar, espalhar essa mensagem, defender do Pai e não deixar que a memória do Pai seja esquecida. Então, na verdade, o imã pegou a espada, lutou. E vou dizer outra coisa aqui, vou ainda abrir o assunto depois na nossa conversa, que o imã continuou lutando, só que sempre a luta pela justiça não é luta com a espada. Às vezes a luta é da outra forma, né? Que nós... Acho que podemos falar então, quer dizer, como foi que o imã As-Sajjad alayhi salam revelou esses horrores, né, do que aconteceu em Karbala ao mundo. Sim. Em primeiro, como indiquei, com aqueles discursos impactantes dele em Kufa e Damasco, especialmente, que a história registrou palavra a palavra. Os discursos do Imam As-Sajjad estão registrados nos livros da história. Quem quiser pode ver que as palavras e a forma de defesa do imã foi maravilhosa e ele conseguiu esclarecer tudo, né? Só tem que ler esse discurso. Daí, outra forma, só ficou argumentando para o povo, especialmente para o inimigo, porque além de discursos, nós temos, podemos dizer, discussões que aconteceu entre Imam Ali As-Sajjad e os líderes do inimigo, inclusive o próprio Yazid, no Damasco, inclusive Ibn Ziyad, em Kufa. Essas conversas também mostram a coragem do imã, sendo o único homem quase na caravana, sem nenhum medo, ficou contra e se expressou, esclareceu tudo, mesmo que estamos falando sobre o rei da época, né? Uma vez eu falei, nós não estamos falando sobre a Síria de hoje, ou a Iraque de hoje, não. Território do Islã na época incluía todo o Irã de hoje, Afeganistão de hoje, Paquistão de hoje, Tajiquistão de hoje, vamos lá, Turquia, Iraque, Arábia, né, Catar, Emirados. Estamos falando sobre esse território, que também num canto tinha Síria, Líbano de hoje, Jordânia, Palestina e até Espanha, né? Portugal. Portugal que foram, né? Mas a capital desse rei era Damasco. Estão falando sobre este rei. Daí o imã, sem medo, ficou contra, falou, espalhou, ensinou outras pessoas, mandou para outras cidades avisarem o que aconteceu, né? Essa é uma outra forma de luta do Imam As-Sajjad. Mas outra forma que posso dizer que o imam continuou depois da Ashura, quando ficou muito limitado, porque depois da Ashura, claro, rei da época, governo, não queria mais acontecer mais uma vez. Então, limitaram muito o imam, né? O imam não conseguia mais uma vez arrumar um exército, ficar contra, lutar. Então, mudou a estratégia. E o imam começou a lutar, né, com as súplicas, né? Porque foi muito, muito apertado e não conseguiu nem dar discurso, nem dar palestra, né? Qualquer coisa colocava em perigo a vida dos xiitas, a vida do próprio imã, a vida da família do imã, né? Então ele começou a lutar dessa forma. E as súplicas do imã, hoje nós temos como o livro Sahifa As-Sajjadiyya, que em português é traduzido, hoje temos como livro Salmos Islâmicos. Inclusive, a Sahifa As-Sajjadiyya pode ser encontrada na mesquita em Curitiba. Quem tem interesse
em conhecer essa obra, não é, que foi construída com muita sabedoria e muito talento pelo nosso querido Sheikh Mohammed Khalil, Isso. não é? Nós mandamos até uma saudação especial a ele, Salam alaikum. né? Foi feito um lançamento em âmbito nacional, várias comunidades islâmicas no Brasil tiveram esse lançamento. E aí ele fez a tradução desses salmos belíssimos, Sim. que, como o senhor bem falou, representam essa luta, mas a luta no campo do argumento, da informação, da erudição islâmica. Quer dizer, ele introduziu, né, por intermédio dessas súplicas, conceitos islâmicos importantes aos crentes sinceros. Quem lê este livro, essas súplicas, já vai perceber que não são só súplicas. Querem dar um mapa mental para o povo esclarecer o que é o Islã verdadeiro. É uma forma de guerra, posso dizer. Como que eu falei, o imã mudou a estratégia. Falando sobre Sahifa Sajjadia, é bom comentar que este livro de súplica não é igual a outros livros de súplica no Islã, não. A importância desse livro, posso dizer que no Islã xiita, este livro, depois do Alcorão, tem a mais importância. Esse livro, inclusive 54 súplicas. Claro, nós estamos falando sobre um livro de 13 séculos atrás. Então, as narrações podem ser diferentes, um pouco, né? É porque um livro de 3 séculos atrás até pode ser perdido, né? Mas, como foi importantíssimo, os muçulmanos xiitas protegeram este livro até hoje. E tem narrações diferentes, mas 54 súplicas, padrões existem que não muda nada. Essas súplicas. Agora, tem outras versões que tem súplicas a mais. Então, você pode até estudar sobre este livro. Nós temos outra versão deste livro que se chama Sahifa Sajjadia al-Kamila, o mais completo, que adicionaram mais 9 súplicas e virou 63 súplicas. Mas o livro, que não muda, não temos nenhuma dúvida sobre as súplicas deste livro, é 54 súplicas. Daí, este livro, como que eu falei, é considerado como salmos islâmicos e não é uma tradução. Este título pegaram das descrições dos Ahlul Bayt sobre este livro. Os próprios imãs descreveram este livro de súplica como salmos islâmicos. E aqui é bom comentar também que já sabem, aqueles que têm o mínimo conhecimento sobre o islamismo, mas quem não tem, estou falando, os muçulmanos acreditam em todos os livros celestiais, né? Inclusive Evangelho, ou seja, a Bíblia, inclusive Torá, e o profeta Davi tinha um livro, segundo o Alcorão Sagrado, chamado Salmo, os Salmos, né? Por isso, este livro é chamado, claro, o livro do profeta Davi hoje não existe, não temos, infelizmente, não temos acesso, mas é chamado Salmos. E este Sahifa Sajjadia se chama Salmos Islâmicos, até tem outros sábios que chamam de Evangelho dos Ahlul Bayt. Evangelho dos Ahlul Bayt, a família do profeta, né? Então é um livro super importante, que até é considerado como um livro respeitoso para todos os muçulmanos, seja sunita, seja xiita. Eu me lembro uma história que antigamente existia uma discussão, infelizmente, que essa discussão via de ignorância. Estavam discutindo que xiita é um ramo islâmico ou não. Daí um grande sábio na época, Ayatollah Sayyid Burjerdi,
É muito famoso ele, muito famoso. Um dos grandes sábios contemporâneos. Daí, esse Ayatollah Burjirdi só fez o quê? Só mandou uma cópia deste livro para o grande sheik do seminário no Cairo, Al-Azhar, né? Famoso no mundo islâmico. Quando ele leu este livro, só escreveu uma carta para Ayatollah Burjirdi que eu lamento porque até essa idade eu não tinha conhecido este livro. Esse tesouro que eu não tinha conhecido. Só explicando um pouquinho para o telespectador, Maulana, a Universidade de Al-Azhar, no Cairo, apesar de ter sido fundado por seguidores de Ahlul Bayt, os Fatimiyya, não é? E por isso Al-Azhar, em indicação à filha do profeta Fátima Zahra, alayhi salam, é um grande centro difusor da escola sunita. Sim. Filosófico, teológico da escola sunita. Então, essa carta é muito representativa, porque mostra isso, né? Até mesmo o interesse e o respeito que os nossos irmãos queridos sunitas têm pela produção do Imam As-Sajjad, especificamente sobre a Sahifa Sajjadiyya. Sim. Daí, então, essas súplicas foram outra forma de luta do Imam As-Sajjad alayhi salam contra a opressão, além de 35 a 40 anos depois do pai, né, que o Imam As-Sajjad viveu, e como mostrava para o povo, quando ele bebia um copo de água, começava a chorar. Então, como uma pessoa da linhagem do profeta, causava muita pergunta e dúvida. O que aconteceu? Porque ele está chorando. Daí ele explicava que mataram meu pai com sede. Mataram meu pai quando ele estava com fome. Daí explicava. Daí pergunta atrás, pergunta. Por que mataram? Porque se levantou contra quem? Contra Yazid. O Yazid o que fez? Daí explicava, né? Assim explicava até para outras gerações. Depois de 35 a 40 anos, depois do pai, ainda o imã lutava dessa forma. Perfeito. Sheikh, agradecemos mais uma vez imensamente a sua presença, né? Infelizmente, não podemos alongar essa conversa especificamente sobre a importância do Imam Zain al-Abidin, o Imam As-Sajjad alayhi salam, que a paz esteja com ele, mas você, telespectadora, já teve, não é, um gostinho, algumas informações sobre a importância desse imã, o quarto imã dos muçulmanos na história. Nós solicitamos a você, aconselhamos você a que continue conosco na próxima semana, no próximo episódio. Nós ainda continuaremos abordando os personagens muito importantes que fizeram parte desse fato crucial na história do Islã, mostrando a fortaleza, mostrando a vitalidade e a importância de uma mulher. Porque muitas vezes no Ocidente, Maulana, a imagem que se passa da religião islâmica é de que é uma religião que oprime a mulher, que faz mal à mulher, e não é absolutamente nada disso, pelo contrário. A mulher ao longo da história, as mulheres ao longo da história tiveram uma importância fundamental para a consolidação da religião islâmica, e no próximo programa falaremos sobre uma delas. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Assalamu alaikum.